Vamos dar continuidade à nossa série de estudos bíblicos sobre escatologia. Vamos continuar a leitura do Apocalipse. Hoje leremos no capítulo 6, do versículo 12 até o versículo de número 17. Tema escatologia, o estudo das coisas finais, o estudo do juízo final, da ira de Deus, do reino de Deus. Então vamos ler este texto, que diz assim: E havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos do seu lugar. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo, e todo livre se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: Caí sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Então nós estamos lendo estes versículos para dar ênfase ao nosso tema, que é justamente o estudo dos dias finais. Esses dias finais são descritos lá no livro de Daniel como o tempo do juízo, daquele que se assenta no trono. Deus se assentando no trono para julgar. Ele exercerá o seu poder, o seu domínio, ele agirá como rei, no sentido do rei que domina os três poderes. Ele é tanto o executivo, como é o legislativo, quanto é o judiciário. Ele exerce os três poderes. Ele é o único rei, ele é o único poder, ele é o todo-poderoso. Ele é senhor de todas as coisas. Então ele vai assentar sobre o trono como rei para executar, como legislador, aquele que ditou as normas do reino, da sentença, os artigos, os pormenores, as exigências, os mandamentos. Então, Deus é soberano. E agora, como juiz, ele vai julgar a terra. Ele julgará os povos, as nações, julgará com equidade, julgará com equilíbrio, de acordo com a obra de cada um. Um povo comparado a outro povo. Um povo fez apesar da dificuldade, o outro povo não fez apesar das possibilidades, das melhores condições. Então haverá um juízo de equidade, de valores. Até mesmo o que não fez porque não lhe foi dada oportunidade terá um juízo. E o que não fez ou fez mal feito, embora tenha recebido maior ensino, maior oportunidade, melhores condições, então serão julgados os povos com justiça, com equidade. Haverá sim perdão para o que não realizou a obra por desconhecer a obra, e haverá um juízo maior para o que não realizou a obra, sabendo realizar, tendo aprendido como essa obra deveria ser realizada, o que ele deveria fazer, ele sabendo o que agrada a Deus, o que desagrada a Deus. Tudo isso será colocado na balança. Alguns serão achados em falta, outros não serão achados em falta. Deus é o justo juiz, ele julgará a todos. Então nós estamos aqui percebendo a narrativa do Apocalipse a respeito deste momento em que Deus está no seu trono agora para julgar, para exercer a autoridade do reino. O reino de Deus é um reino de justiça, é um reino de sentenças, de juízo, de conhecimento, de revelação da verdade, dos fatos, das lágrimas, das
maldades, do bem que foi feito, da vida, do corpo, do que você fez, do que você deixou de fazer. Deus irá trazer à luz todas as coisas, todas as obras que foram feitas para o bem, boas obras, para o mal, que Paulo chama das más obras, como aqueles que deixaram de fazer, foram negligentes, servos maus, que enterraram o seu talento e será requerido ali no dia do juízo. Então aqui é descrito no Apocalipse o momento em que o Cordeiro está participando ativamente desse momento de juízo, de ponderar ações, ponderar reações, emoções através da vida de Cristo. O que Jesus fez aqui na terra será levado em conta na hora do juízo a respeito do que você fez. Você fez como Cristo, você reagiu como Cristo. Cristo é o nosso modelo, Cristo é a porta. Cristo é o que venceu aqui na terra. Cristo é aquele que se fez carne e habitou entre nós. E nós temos que andar nos seus passos, nós temos que ter os mesmos sentimentos, nós temos que ter uma vida que comprove a fé, obras que comprovem a fé, que comprovem que realmente você creu, obedeceu e seguiu, não apenas com os lábios mentirosos, com uma língua mentirosa, falsa, enganosa, mas em espírito e em verdade. Você realmente andou nos passos do Cordeiro, você deve segui-lo por onde quer que ele vá. Ele é o modelo, o julgamento vai passar por ele, vai passar por um molde, por uma porta. É ele que vai te confessar ao Pai, de acordo com a vida que você teve, semelhante a ele ou não. Então, andar nos caminhos de Cristo, seguir a Cristo, crer em Cristo, obedecer a Cristo, viver, amar como Cristo viveu, amou, é isso que vai referendar a sentença a respeito da sua vida. É Jesus. Realmente é Ele, caminho, verdade e vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. E aqui realmente essa palavra se cumpre. Quando há o trono e as pessoas todas reconhecem e dizem que é vindo o grande dia da sua ira. E quem poderá subsistir? Quem poderá? Quem vai passar? E ali está, diz que escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Então é um momento de justiça, de sentença, realmente em que há uma declaração, e que a palavra usada aqui é o momento da ira. É o momento em que ele vai cobrar. É o momento de ajuste de contas. E vai passar pelo Cordeiro. Está o Pai no trono e está o Filho, o Cordeiro de Deus. E ali é um modelo de vida para nós. Você tem que aprender de Cristo, seguir a Cristo, viver, andar nos caminhos de Cristo, obedecê-lo, fazer o que Ele manda. Ele fez tudo o que o Pai mandou, ele foi obediente até a morte, morte de cruz, se humilhou e recebeu a sentença da vitória. Ele venceu a morte, ele venceu o mal, ele venceu o inferno, ele ressuscitou, quebrou as correntes, quebrou os grilhões. O Pai o coroou, o Rei de Israel, Rei dos reis, Senhor dos senhores. E ele vai realizar este mesmo processo em favor daquele que andar no seu caminho, aquele que aprendeu com ele. É olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé, e viver como ele viveu, aprender com ele. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, porque eu sou Cordeiro de Deus. Eu trago a imagem de Deus, eu trago a revelação de Deus para a sua vida. Então olhe para Jesus e aprenda com ele e ande pelo seu caminho, ande como ele andou. Obedeça dentro do seu conhecimento mais sincero, dentro do seu entendimento mais humilde, mais puro. Realmente ande em espírito e em verdade, na presença de Deus. Este é o caminho estreito. Jesus passou por ele. Nós temos que passar por ele para quando chegarmos lá diante dele e de Deus, do Pai, que está sentado no trono, e do Cordeiro de Deus, sermos
referendados, sermos aprovados. Jesus disse que nos confessará a cada um de nós o nosso nome, apresentará ao Pai. Então, muitas e muitas vezes a palavra de Deus descreve essa situação que está aqui no Apocalipse, este momento. O trono, Deus sobre o trono, mas para se entrar na glória, para chegar a Deus, para se obter o perdão, para se obter a sentença de salvação, de vitória, a coroa da vitória, você vai passar pelo Cordeiro. É o Cordeiro que vai te apresentar. É ele que vai confessar ali, declarar o seu nome. Aprovado. Vinde benditos do meu Pai. Vinde para o reino que vos está preparado. Assim como Jesus recebeu, ele diz, assim como eu recebi do meu Pai, eu darei a vós. Mas vocês terão que passar por mim. Terão que me obedecer, terão que chegar lá, falar, Senhor, Senhor. E dizer, Senhor, nós fizemos. Senhor, nós pregamos. Senhor, nós falamos. Expulsamos demônios. Senhor, nós falamos outras línguas. E Jesus vai estar ali diante do trono de Deus, dizendo, não vos conheço, apartai-vos de mim, todos vós que praticais a iniquidade. Então nós temos que passar por este momento e temos que ser apresentados pelo Cordeiro, pelo Cristo, pelo Messias, pelo seu ensino, pela sua maneira de viver, pelo que ele disse para nós, pelos seus mandamentos. Então agora nós vamos passar ao texto da palavra, mais um, sempre paralelo aqui ao texto de Apocalipse, que este texto nos ensinar a viver uma vida que vai passar pela sentença de Cristo, pelo tribunal de Cristo, e vai chegar diante do juiz supremo. E Cristo é o Pai. É chegar ali e ficar de cabeça erguida, não ser envergonhado e ser apresentado por Jesus. Vamos ver então o texto. Este texto que encontra-se em Mateus capítulo 25, versículos 31 a 46. É a palavra de Deus. É Mateus, um dos escritores do Evangelho, da vida de Jesus Cristo. Então vamos ler Mateus 25, 31 a 46. É a palavra de Deus. Quem nos diz os seguintes versículos para o nosso ensino e instrução de hoje. Diz assim, e quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Então, aqui já está falando do juízo final, do reino de Deus, da justiça do reino, do momento da glória, do trono, da glória, do poder. Vai tomar o poder, vai tomar posse do reino, vai assumir a direção do reino e vai dizer, vai declarar os cidadãos do reino. Quem está apto para o reino? Quem entrará para o reino? Abram-se as portas. Quem entrará? Quem não entrará? Quem irá à direita? Quem irá à esquerda? Quem receberá a sentença da vitória, a sentença da absolvição, a sentença da justiça favorável? Quem receberá? Deus determinará, o Pai determinará. Ele é o juiz, só ele é o juiz. Ele é quem sabe, ele é quem conhece os segredos ocultos do seu coração, da sua vida, da sua mente, do seu quarto secreto, da sua vida, da sua prática. É Deus quem sabe, ele é o juiz de todas as causas, de todas as coisas. Ele é quem sabe quantas lágrimas você fez derramar. Ele é quem sabe quantas lágrimas você enxugou ou você evitou que se derramasse. Deus está trabalhando para que todos tenham vida e vida com abundância. E ele está perguntando, mas quem é que está me ajudando nessa obra? Quem está trabalhando para que o próximo tenha uma vida e vida com abundância? Quem está comigo? Quem está juntando comigo? Quem está semeando comigo? Quem está trabalhando comigo? É quem cuida das almas, das vidas. É quem não deixa o triste chorar.
mas alegra o coração do que está abatido, conforta. É isso que Deus faz, é isso que Deus quer. Quem faz isso, quem ama o próximo, ama a Deus. Esta é a obra de Deus. E a sentença vai sair dessa situação, desse relacionamento. A sentença vai sair da sua prática, da sua obra, da sua vida. Vamos ver aqui neste texto que há uma constatação de que o Filho do Homem virá em sua glória, já para o seu reino, já tomando posse da autoridade, do poder, e já resplandecendo sobre toda a terra. Virá com todos os santos anjos, que são os auxiliares. Os anjos vigiam, os anjos cuidam, os anjos trabalham. Os anjos estão aí, são anjos espíritos, ministradores em favor dos que hão de herdar a salvação. Estão aí por toda parte, estão trabalhando, estão cuidando e estão observando as atitudes, as reações, o que cada um está fazendo. Estão atuando, muitas vezes intervindo rapidamente contra opressões, contra injustiças, em guerras, contra escravidões, estão intervindo na história. Os anjos têm uma participação tremenda e nós vamos trabalhar em alguns momentos especificamente sobre o ministério dos anjos, que Jesus disse que terão o privilégio de vir com ele, no primeiro que nós lemos, o versículo 31, porque eles são parte integrante do ministério, da obra, do cuidado, do zelo e do juízo final. E são testemunhas e estão aí também para testemunhar sobre a sua vida, a sua obra, a sua prática. Estão tremendamente interessados no que está acontecendo, no que está sendo feito, no que não está sendo feito, no que está sendo mal feito. Estão, sim, tremendamente interessados na salvação e na condenação, de trabalhar no momento que esse juízo está para ser exercido. Os anjos estão atuando, eles têm toda uma grande atividade nesses dias finais. Diz assim: virão com ele, então se assentará no trono da sua glória, que o Pai o colocará à sua direita, no seu trono da sua glória. E o versículo 32 diz assim: e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então nós já estamos aqui num processo de sentença, todas as nações reunidas diante dele, diante do trono do Cordeiro, do que Daniel chama da chegada do Filho do Homem. Apocalipse fala da chegada do Cordeiro que venceu, e aqui ele também fala o Filho do Homem. Então, mesmo trono, mesma situação de Daniel, mesma situação do Apocalipse que nós acabamos de ler. E todas as nações então reunidas, e ele começará a separar uns dos outros. E ele faz uma comparação, uma figura em que ele transforma pessoas em animais para que a gente entenda o sentido de uma ação, não é mais contundente comparada ao animal, por exemplo, ao bode e às ovelhas. Então a violência, a maldade, a agressividade do bode, uns com os outros, com outros animais, e a mansidão das ovelhas, que não vão fazer mal a ninguém, que são do bem, que são da paz, então são separados, não podem ficar juntos, os bodes com as ovelhas. Quem for ovelha vai para a direita, quem for bode vai para a esquerda. Não vão ficar juntos bodes de ovelhas. Bodes são feitos para agredir e ovelhas são feitas para transmitir paz, para o relacionamento, para cuidado uns dos outros, para cuidado no caminho, para irem todos juntas, são unidas, andam em união.
E é isso que Deus quer de você, quer de cada um de nós, que nós vivamos dessa forma, né? Como seu rebanho, que tem um pastor, que ouve o seu pastor, segue o seu pastor. E é assim que ele então faz essa diferenciação. O bode não tem pastor, o bode não obedece ninguém, e a ovelha, ela cuida, especificamente ela anda junto para cuidar umas das outras. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Nós já vimos que quando fala que possuirá por herança o reino, é mais do que habitar no reino, é mais do que receber uma casa, uma posse no reino e ser um súdito. Ele está dizendo que aquele que o obedece, aquele que anda com ele, aquele que realiza a sua obra, vai receber autoridade no reino. Possuirá por herança o reino. Vai ajudar, vai trabalhar, vai estar ali junto na administração do reino. Vai receber uma coroa. Receber a herança como filho. Possuirá o reino. Vai levantar a cabeça, será coroado como Cristo e vai participar do julgamento das nações, será um cidadão do reino. E este reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, qual Deus então já planejou que milhares de milhares receberão a coroa e vão possuir o reino. Estarão junto com ele, habitarão com ele reinarão. Então é realmente uma maravilhosa salvação, é uma tremenda salvação junto de Deus. É um Deus que é amor, é um Deus que é um Deus de comunhão, é um Deus que é um Deus de paz, é um Deus que é um Deus tremendo, que nós temos falado aqui, temos que estar sempre relembrando que nós precisamos conhecer a Deus, continuar conhecendo a Deus, porque quando nós conhecemos a Deus, estamos conhecendo a pessoa mais maravilhosa de todo o universo, o Senhor, Deus de amor, Criador, Deus benigno, Deus misericordioso. Nós o amamos, nós vamos amá-lo cada vez mais. Quanto mais nós o conhecermos, você vai saber quem ele é. A glória de Deus, a luz de Deus, o amor de Deus, a bondade de Deus vão te impactar, vão mudar sua vida. Você vai falar da glória de Deus, você vai testemunhar de Deus, você vai glorificar a Deus, você vai adorar a Deus. Por isso é que nós precisamos cada vez mais nos aproximar de Deus e conhecer a Deus. Quando nós o conhecemos, nós realmente conhecemos a pessoa principal de todo o universo. Nós vamos querer Deus sempre, cada vez mais juntinho a nós, cada vez mais perto, cada vez mais andarmos com Deus, cada vez mais caminharmos na sua presença. Mais vamos desejar, mais vamos buscar, mais vamos suplicar: Senhor, eu te amo, Senhor, eu te peço, fica perto de mim, fica comigo, Senhor, hoje e sempre. Então é importante conhecermos a Deus e sabermos que Deus é amor e que Deus nos quer ao seu lado. Deus quer se revelar a nós para ser amado e para desejarmos mesmo de todo o coração, toda a força, toda a mente, amá-lo e assim permanecer com ele sempre, para todo sempre, eternamente. A partir do versículo 35, então, nós vamos ter essa aplicação na prática, na vida. Vamos entender de onde vem a sentença, de onde vem o reino, de onde vem o juízo, de que forma vai sendo estabelecido o juízo de valor, de conhecimento da vida de cada um de nós. Então, Mateus 25, 35 diz assim: Porque tive fome e destes-me de comer, tive sede e destes-me de beber, e era estrangeiro e hospedastes-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitastes-me.
estive na prisão e fostes ver-me. Então, mais uma vez, assim como Jesus fez com Pedro, ele fazia essa interligação. Pedro, tu me amas? Então apacenta os meus cordeiros, apacenta o meu povo. Ama também o povo, ama também o próximo. Ama também o pequenino que crê em mim. Então Deus é amor. Deus quer todos com vida e vida com abundância. Deus não quer que ninguém pereça. Deus quer enxugar dos olhos toda lágrima. Esta obra de Deus, esta sentença, esse reino, esse juízo está sempre relacionado a Deus e à vida humana, ao povo, ao homem, à mulher, à criança, ao ser humano, à humanidade que Deus criou, Deus sustenta, que Deus ama. Então o juízo, ele vem, a sentença vem a partir do seu relacionamento. A partir de você ser um cooperador de Deus na obra de Deus. Se eu entendo, se eu percebo, leio, estudo a palavra de Deus e fico sabendo, Deus é amor, Deus nos ama, Deus deu o seu único filho, Deus amou o mundo de tal maneira. Se eu percebo isso, eu preciso fazer uma ligação entre este Deus de amor e a humanidade, a vida humana sobre a terra, e entender que Deus deseja que nós também nos amemos uns aos outros. Que Deus quer que aquele que tem força, aquele que tem bens nessa terra, aquele que tem condições, aquele que tem uma palavra de esperança, aquele que pode ajudar, que o faça. Que ajude alguém a enxugar as suas lágrimas. Quando você faz isso, você está realizando a obra de Deus, a obra principal de Deus. Jesus veio para isto, para salvar, para libertar, para curar, para que todos recebam vida e vida com abundância. Então, se eu quero andar nos caminhos de Jesus, se eu irei comparecer diante do trono de Deus, onde está o Cordeiro que morreu por amor, eu terei que apresentar obras de amor. Eu terei que apresentar obras de vida, em que eu colaborei com Deus para que outros também vivessem e não morressem, sorrissem e não chorassem, tivessem esperança, alegria, confiança e não desespero, desânimo, sentimento de derrota, de que não tem mais chance e de morte. Então, este é o padrão. Jesus está aqui apresentando aos discípulos, em Mateus 25, os versículos que nós acabamos de ler, o padrão do reino de Deus, o padrão do juízo de Deus. Diz que o Cordeiro, o Filho do Homem aqui, lá no Apocalipse, o Cordeiro, estará sentado no trono da sua glória. E haverá a ira do Cordeiro. Pessoas ali querendo, no Apocalipse, já sentindo que precisam fugir da ira do Cordeiro. Mas como um cordeiro? De que forma um cordeiro vai estar irado? Por quê? Quando? Posso pensar, um cordeiro, se ele é um cordeiro que age com mansidão, que não agride, ele só vai estar irado quando ele ver que outros cordeirinhos, outros cordeiros semelhantes a ele, companheiros dele, estão sendo maltratados. Foram maltratados, foram desprezados, foram mortos, foram roubados, foram excluídos, foram evitados, foram ultrajados, como ele foi humilhado, foi crucificado, foi morto, como um cordeiro. Então só vem a ira do cordeiro em relação ao juízo, à justiça, em relação aos demais cordeiros. O cordeiro nem vai requerer a sua vida, mas ele vai requerer a vida daqueles pelos quais ele morreu, ele deu a sua vida ele deu. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Porém, em relação
a você ter o conhecimento do amor de Cristo, do amor de Deus, de que Deus é amor, e você permite que pessoas morram de tristeza, sejam esquecidas, porque quando você odeia o seu irmão, você é assassino do seu irmão. Quando você maltrata o seu irmão, quando você despreza o seu irmão, você é assassino daquela vida. Ela pode estar caminhando para a morte emocional, para a morte da sua alegria. E quando o Cordeiro vê justamente essa situação, é aí que ele se ira. A ira do Cordeiro é contra aqueles que causam toda tristeza na terra. É contra aqueles que estão aqui em Mateus descritos como os esquecidos, os excluídos, os desprezados. Ele vai pôr as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda, e dirá ali as ovelhas à sua direita: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque o reino de Deus é justiça, o reino de Deus é acolhimento, o reino de Deus é amor, no sentido de que 1 bilhão, bilhões inumeráveis de vidas, de homens, de mulheres, de anjos, de seres celestiais, são o que trazem alegria a Deus. É a multidão de vidas para serem amadas por Deus, para serem acolhidas, recebidas na glória, no reino que vos está preparado. Então, neste amor de Deus, Deus decreta que venham, que encham a minha casa, que haja alegria, que haja festa de vidas, celebração. Isso é amor de Deus, que todos estejam felizes, que todos estejam celebrando. E quem está contribuindo para a celebração, para a festa, com amor ao próximo, é cidadão do reino, é bem-vindo, vinde benditos, é abençoado. Que venham para o reino é para você, está preparado. Vos está preparado para encher a casa. Então quem leva a paz, bem-aventurados pés os que anunciam a paz, quem leva a alegria, que a força, a alegria do Senhor é a nossa força. Vida com abundância. Quem leva força, alegria, paz, faz a obra de Deus, obedece a Cristo, anda no seu caminho. Ele veio para isso, ele morreu por isso, por amor. Então quem está fazendo isso está enchendo o reino, está sendo apto, um cidadão do reino, vai receber a coroa da justiça. Vinde benditos de meu Pai. Há aqui um relacionamento do pai com o filho querendo encher a casa do pai de alegria, o filho servindo ao pai, trabalhando pelo pai, procurando saber o que o pai aprova, qual é a vontade do pai. E Jesus vai dizer: olha, o Pai me ama porque eu faço a sua vontade. Se vocês fizerem a vontade do Pai, Ele também amará vocês. Eu amarei, nós viremos e faremos morada em vocês, estaremos juntos. A festa já começa aqui agora. Deus habita em nós. Jesus habita em nós. Nos dá palavra, nos dá alegria, nos dá conhecimento, nos dá revelação, nos revela a glória, nos revela todas as coisas. É maravilhoso andar com Deus. E Ele está dizendo, o começo deste caminho é obedecer a Deus, entender, como nós temos falado aqui desde a primeira aula, que o grande desafio das nossas aulas serão nós percebermos exatamente, buscarmos a Deus intensamente, buscarmos de todo o coração para conhecê-lo e detectar, descobrir, aprender o que realmente agrada a Deus. É isso que eu quero fazer. Eu quero conhecer, eu preciso conhecer a Deus, a vontade de Deus, e é isso que eu preciso fazer. Eu preciso viver para Deus. Eu preciso servir a Deus, eu preciso amar a Deus e aprender que Ele é digno, que Ele é merecedor, que Ele é o Criador, que nós não éramos nada.
a terra era sem forma e vazia. Nenhum de nós existíamos, havia apenas um vazio. E pela vontade de Deus, pelo amor de Deus, pela palavra de Deus, viemos a existir. Nós, neste mundo que reflete a glória de Deus, o amor de Deus. Então, nós não podemos fugir por questões doutrinárias religiosas, de contendas, de letra, de lutas por uma ortodoxia superior à outra. Um foge de um versículo, outro foge de um capítulo, outro foge de um texto. Nós não nos entendemos e não conseguimos entender a Deus, porque a palavra vai sendo partida em um lugar, outro lugar não aceita um capítulo, outro lugar não quer ouvir tal palavra, porque não é dele, é do outro. E assim nós não conseguimos conhecer a Deus. Nós vemos um povo perdido como este povo que Jesus disse, que eram ovelhas sem pastor, que viviam no vale da sombra da morte, na sombra do desconhecimento de Deus, da vontade de Deus, da palavra de Deus, porque as suas guerras religiosas te separaram uns dos outros e separaram todos da palavra de Deus. Todos estão separados da verdade. Todos estão separados de uma prática correta, porque nenhum pode receber toda a palavra de Deus. Se nós lermos, em alguns momentos, se nós lermos certos versículos, nós corremos o risco de sermos excluídos da nossa denominação. Se nós abrirmos a Bíblia, não é outro livro, não é um livro diferente de outra religião, é a própria Bíblia. Se abrirmos a Bíblia e lermos alguns versículos, a nossa denominação pode arguir de que lado nós estamos. Nós estamos do lado da Bíblia, da palavra de Deus, nós precisamos conhecer a Deus. Vai ter a sentença, vai ter o juízo, vai ter o trono, o Cordeiro vai estar lá. Eu preciso obedecer a Cristo. Eu preciso andar nos passos de Jesus. Eu preciso conhecer realmente a Jesus, quem Ele é. Eu preciso conhecer melhor, claramente. Eu não posso, por uma guerra religiosa antiga, ser obrigado a abrir mão de andar nos caminhos de Cristo em um certo texto, em um momento da vida e prática de Jesus. Eu ser obrigado a abrir mão, porque se eu fizer aquilo, eu não vou parecer com a minha denominação. Todos precisam rever esta questão e abrir a Bíblia e se entregar a Deus e abrir mão da sua autoridade carnal, do seu eu, do seu desejo mundano, da sua ortodoxia humana, carnal, para satisfazer os seus negócios, os seus desejos, a sua avareza, para não perder o seu privilégio. Você precisa abrir mão disso, renunciar a isso. Isso é entregar-se a Cristo como Senhor da sua vida, Senhor da vida, Senhor da igreja, Senhor da casa de Deus, instituída por Deus em Cristo. Então nós realmente precisamos vir para a palavra, sem fugirmos, cada um fugindo de um texto, cada um foge para um lado e ninguém vai pelo caminho certo. Nós precisamos realmente ser humildes de coração para ouvirmos a Cristo, conhecermos a Cristo, obedecermos a Cristo. E nós estamos dizendo que o ponto aqui apresentado, que a palavra de Deus tem nos apresentado, na maioria das vezes, é o ponto do amor de Deus em Cristo pelas almas, pelas vidas, e que nós negligenciamos. Nós, às vezes, ficamos apenas do lado do amor de Deus para nós, individual, egoísta. E não percebemos que o que Deus viu, o que Deus esperou de você foi a sua atitude para com o seu próximo. A medida, o peso da balança, o peso na balança é verdade, é a palavra de Deus, não há outra.
Não há outra forma de entender. O peso na palavra de Deus da justiça, da sentença, é do seu amor. Podemos dizer hoje, Deus é amor. E Ele está à procura do amor na terra. Onde há amor? Onde está o amor? Com quem está o amor? Quem está amando o seu próximo? Ali Deus está. Ali Deus ordena a bênção. Ali Deus ordena a vitória. Ali Deus ordena que seja coroado. Ali está um ser humano apto para o reino de Deus, porque o reino de Deus é um reino de justiça e de amor. Onde há alguém parando, como o samaritano, e Jesus dizendo, faça como ele fez. Esse amou o seu próximo. É isso que Deus está buscando. Onde há amor? Aqui houve amor. Ali estou e ali está alguém apto para o reino de Deus. Vinde bendito. Jesus terminaria ali a parábola do samaritano. E ele então diz, porque tive fome e destes-me de comer. Então é isso? É assim? É verdade o que João disse, o que nós lemos em 1 João e o que nós estamos lendo em Apocalipse? É verdade. Sim, é verdade. Quer dizer, quando Zaqueu disse que vai dar metade dos seus bens aos pobres, e Jesus diz agora, sim, entrou salvação nessa casa, é verdade. Quando Daniel vai aconselhar Nabucodonosor, e Nabucodonosor tem um sonho em que ele vai ser cortado, ele vai viver com os animais no meio do mato, o orvalho vai cobrir a sua cabeça à noite, ele vai passar a noite no campo. E Daniel diz, olha, comece a cuidar dos pobres. É igualzinho Jesus está dizendo aqui, é verdade, nós falamos aqui no início dos nossos estudos. O juízo, os anjos que estavam ali, guardiões que deram essa lei, essa determinação sobre Nabucodonosor, sobre a sua vida, e ali vieram com uma intervenção na história de um rei que estava abusando do seu poder, estava maltratando os outros, estava vivendo em soberba, desagradando os céus, desagradando os anjos que servem a Deus, desagradando a Deus. Então receberam a sentença. Daniel disse, essa sentença vem dos anjos guardiões. E ali ele é condenado a um período que ele vai passar para ele aprender a glorificar a Deus e amar ao próximo. É isso mesmo. É verdade. Essa é a sentença, esse é o juízo. Isso é importante? Sim. Não há nada mais importante do que isso. Não houve nada mais importante do que isso. Para isso Jesus veio ao mundo. Jesus nem sequer, ele não assumiu um trono do poder de Israel sobre Roma, um reino terreno, ele não assumiu, quanto ele não continuou curando, expulsando demônios, fazendo um ministério espetacular de sinais. Não. Jesus parou com tudo. Jesus deixou tudo. Para quê? Para amar. Para morrer na cruz. Por quem? Por nós. Isso é importante para Deus. Você é importante para Deus. Eu sou importante para Deus. A humanidade é importante para Deus. A vida na terra. O ser humano que ele criou à sua imagem, conforme a sua semelhança. Então é o que você faz e é o que você deixa de fazer, especialmente para o ser humano, é que está contando. É que está tendo peso na balança de Deus, do juízo de Deus, da justiça. A balança está pendendo para um lado e para o outro. À medida que você estende a mão, à medida que você ama, Deus amou, Deus é amor, Jesus amou, Jesus morreu por amor. O amor é o mais importante. O amor é o caminho.
da glória de Deus, do reino de Deus, da justiça de Deus, do juízo de Deus. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei, lhes dirá: Em verdade vos digo que quando fizestes a um destes meus pequeninos, então a mim o fizestes. Veja que Jesus trazendo para si o sofrimento humano, refletindo nele, tocando no seu sentimento, no seu amor, a ponto de Jesus tomar a dor, como na cruz ele levou sobre si a nossa dor, as nossas enfermidades. Ele está assumindo a cruz, dizendo: a mim o fizeste, eu tomei a dor do mundo, eu tomo o sofrimento do mundo, eu estou aqui com os abandonados do mundo, eu estou aqui com os maltratados do mundo. E não pense você que você vai maltratar, que você fará o mal, que você vai desprezar e não irá passar pela ira do Cordeiro, porque o Cordeiro está assumindo para si a dor do mundo. Não pense você que você vai estar derramando a lágrima de alguém e depois vai comparecer de cabeça erguida, sorrindo diante do Cordeiro. Você irá comparecer diante da ira do Cordeiro. Porque ai dos que riem, porque eles hão de chorar diante da ira do Cordeiro, que estará segurando com ele as lágrimas de todos que derramaram uma lágrima sobre a terra. E vai dizer: quando você derramou esta lágrima, você me fez chorar. Você derramou a minha lágrima porque eu amei este pequenino, este sofredor, este pobre. Eu amo, eu dei a minha vida por ele. Ele tem o valor da minha vida. Você não deveria ter feito mal para ele. Você não deveria ter aumentado a carga da sua dor, o seu sofrimento. Você deveria ter se compadecido dele. Você deveria ter ajudado. Você deveria ter socorrido. Você deveria ter dado valor. E Jesus está dizendo: eu dou valor à vida dele como a minha. Eu dou a minha vida por ele e a vida dele tem o valor que a minha tem. Eu receberei o reino e darei aos que amaram, aos que amam, aos que socorreram o necessitado, eu darei o reino. Eu direi: vinde, benditos de meu Pai, para o reino que vos está preparado por herança, para vocês serem declarados filhos. Você que ama, você que sente a dor do outro, você que sente como se fosse sua, porque Jesus fez isso. Então você, como Cristo, você receberá a herança como filho, como Jesus recebeu. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. E ele então vai repetir, agora de uma forma negativa, contrária àqueles que não fizeram: porque tive fome e não me destes de comer, eu tive sede e não me destes de beber, sendo estrangeiro, não me recolhestes, estando nu, não me vestistes, e estando enfermo e na prisão, não me visitastes. E muitos dirão: Senhor, se eu soubesse que era o Senhor que ia me dar o galardão, eu teria feito. Mas por que você não fez? Porque achei que era uma pessoa que não valia a pena, que não tinha valor, que era um pobre, era um miserável, um esquecido de Deus, que ele estava sendo castigado. Eu achei que ele estava ali porque ele estava merecendo sofrer. Então eu deixei ele sofrer.
Sofra você, eu estou sorrindo. Eu estou sorrindo porque eu não mereço sofrer. E Jesus vai dizer, você entendeu errado. Você estava ali naquela hora para levantar aquela pessoa. Você tinha força nos braços para levantar o fraco. Porque eu sendo forte, eu sendo Deus, sendo rico, todo-poderoso, eu me esvaziei. Assumi a forma de servo para que vocês se enriquecessem e fossem salvos, fossem levantados, fossem abençoados. Você não percebeu isso? Você não entendeu a mensagem? E muitos dirão, não, Senhor, não entendi. Se eu tivesse entendido, eu ajudaria o pobre. Mas me disseram que não. Me disseram que o pobre é mau, está sendo castigado. E se eu não estou mal, se eu não estou pobre, é porque eu estou sendo abençoado, é porque eu mereço. Eu não entendia que eu recebo para ajudar mais pessoas. Que eu recebo como Jesus recebeu. Quem recebe, recebe para sustentar a muitos. Jesus recebeu para sustentar a toda a humanidade, para salvar a toda a humanidade. Então lhes responderá dizendo, em verdade vos digo, que quando a um destes pequeninos o não fizestes, não o fizestes a mim. Irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Então você tem que buscar a justiça, ser justo. Não adianta alguém pregar para você que não tem justiça, não precisa se preocupar, você não será salvo pelas suas obras. Mas não é isso que a palavra de Deus nos ensina. A palavra de Deus nos ensina que Jesus veio ao mundo, trabalhou e cumpriu a sua obra, realizou, amou até o fim. Você precisa amar. Nós temos repetido, você precisa de fé, mais fé, e amor, mais amor. Porque Deus é amor. E os justos irão para a vida eterna. E estes maus irão para o tormento eterno. E a palavra de Deus nos diz que ninguém vos engane, que ninguém vos diga para não fazer nada, para deixar para lá, para não se preocupar. Está enganando a sua vida. Está evitando, impedindo que a luz de Deus brilhe sobre essa terra, que o amor de Deus se espalhe sobre essa terra. Então que você dê ouvido à palavra de Deus, ande no caminho de Jesus, ame o seu próximo de todo o coração, ame como a você mesmo, ame como Jesus amou, faça o bem e seja uma bênção. Não queira só ser abençoado, mas que você também seja uma bênção na presença de Deus. Que Deus te abençoe toda a sua casa, em nome de Jesus.